Paz do Senhor, irmãos. Ele disse uma verdade da Vila Kennedy, né? Estados Unidos. Moro agora aqui, mas sou de lá. Paz, eu quero agradecer aos irmãos, primeiramente ao pastor Daniel, ao missionário Carlos, pela oportunidade e carinho dessa casa e estar entre os irmãos. Hoje o Claudinho está comigo, que a nossa pequena está com otite, então hoje ela não consegue pegar a viagem, está bem melhor. Hoje a gente completa também 26 anos que eu disse sim para ele. Eu decidi, continuamos. E ele aprontou comigo, mesmo ele não estando, gente. Quando eu olho para trás, eu vejo minha mãe aqui, minha irmã, meus sobrinhos aqui, e eu não sabia, uma surpresa. Eu agradeço pela vida de vocês na minha vida, agradeço a vida da minha mãe, que hoje tem 80 anos. Mas se hoje eu sigo o caminho do Senhor é porque os quatro, ela sempre fez questão de estar na casa do Senhor. Minha mãe fazia de tudo, deixou uma carreira de enfermeira federal para cuidar da gente em casa e o Senhor não desamparou ela em nenhum detalhe. Mesmo ficando viúva com a gente pequena em casa, tinha 11 anos, minha mãe ficava em casa, mas nós quatro tínhamos dinheiro da passagem para a igreja. A gente foi crescendo assim, a prioridade de estar na casa do Senhor. Minha mãe nunca pregou fora, mas ela sempre pregou por de dentro. Eu agradeço ao Senhor pela vida dela, na vida dos meus irmãos e na minha vida. E eu tento reproduzir, com a graça do Senhor, que ela passou para mim, para minhas filhas. Obrigada, mãe, por tudo, tá? E nessa noite, que é tão abençoado estar aqui às quintas-feiras, eu quero compartilhar com vocês o que o Senhor Jesus colocou também no meu coração como aprendizado. Porque quando um pregador sobe aqui, um pastor sobe aqui, ele vai comunicar, mas o Senhor já tratou, já cuidou, já fez, já mostrou, já abriu a visão. Então abra hoje a sua Bíblia em Atos capítulo 3. Acharam? Amém. Em um dia comum, em uma tarde absolutamente comum, na porta do templo, podemos trazer para hoje, uma quinta-feira comum, de repente até uma quinta-feira cansativa para muitos aqui, outros foi de descanso, mas uma quinta-feira comum, que você entra no templo, que você vem na casa do Senhor. E foi justamente num dia comum, numa tarde comum, onde as pessoas entravam no templo para ir orar, às 3 horas da tarde, ali estava um homem impedido de entrar. Mas ele estava todos os dias no templo, ou melhor, na porta do templo, a porta formosa, a porta principal. Vamos pensar que fosse a igreja, todo dia ele estava nessa porta. Mesmo impedido de entrar, porque ele tinha uma marca. Ele carregava com ele uma deficiência física desde o nascimento. Sua idade, por volta de 40 anos ou um pouco mais. Isso nos leva a entender, a supor, quase com certeza, que ele era contemporâneo de Jesus. Jesus que estava recém-assunto aos céus. Esse homem também estava vendo uma igreja cristã surgindo, pessoas se reunindo para adorar esse Jesus. E esse homem que era o espectador de tudo, continuava na porta do templo. Com certeza ele deve ter visto Jesus várias vezes, se não viu de olhar, ouviu falar de Jesus, passava e a multidão acompanhava. Por que não dizer que era rentável Jesus ali naquele tempo, às vezes que foi, e não foram poucas? Porque quando as pessoas saíam daquele templo, gratas pelo milagre, pelas palavras de Jesus, ele estava ali,
pedindo esmolas. É um coxo. Para alguns aleijados, tem Bíblias que falam até que ele era mendigo. Ele estava ali porque ele era colocado todos os dias naquela porta para esmolar. Ele não podia ficar em casa, porque a deficiência dele exigia que todos os dias ele fosse sanar as suas urgências diárias. Ele tinha urgências que não possibilitavam de pensar qual era a sua verdadeira prioridade. A prioridade da sua vida. Vamos agora para o texto? E Pedro e João subiram juntos ao templo, à hora 9. E era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam no templo. O qual, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Ele viu ali duas pessoas, deles a oportunidade. Vou sanar minha saúde, vou sanar minha urgência diária. Quando ele viu Pedro e João naquele momento, para ele era mais um que poderia contribuir com a urgência. Talvez eu e você sejamos esse homem coxo. Não na aparência, fisicamente, mas internamente. Quantas urgências diárias nós nos preocupamos e temos que sanar? E deixamos, ignoramos a nossa prioridade. Talvez até por pensar. Sonhar, a gente corre o risco de se frustrar, de não realizar. Ou, de tanto sonhar, eu chego a me ressentir com Deus. Por que não eu? Talvez você nutre, como esse homem aqui, não sei se ele nutria. Poxa, Jesus passa e cura pessoas que nem falavam com ele. Será que ele nunca me viu aqui? E às vezes a gente se pergunta, será que Jesus não está me vendo? Mas a vida passa, a gente tem que pagar os boletos, a gente tem que pensar nas coisas do dia a dia, e aquela prioridade vai ficando. Essa semana eu escutei um relato de uma senhora, hoje com 84 anos. Ela dizia que com 76 anos ela conseguiu entrar na faculdade de nutricionista. Que loucura, né? Ela terminou a faculdade com 82 anos. E aos 84, ela não exercia a nutrição, a função de nutricionista. E ela era feliz, ela conta essa história feliz. Sabe por quê? A prioridade dela não era trabalhar como nutricionista, a prioridade dela era fazer uma faculdade, porque ela teve uma vida toda sanando as urgências. Ela, a prioridade dela, ela não pôde. Aos 76 anos, ela entra numa faculdade que demoraria 5 anos para concluir. E ela entra e conclui essa faculdade. Você pode pensar, mas ela nem vai viver a expectativa de vida dela. Ela nem vai fazer um doutorado, ou não vai conseguir emprego pela idade. Mas não era isso a prioridade. Isso é urgência, eu tenho que ter um emprego, porque eu tenho que fazer renda, eu tenho que conquistar. Não. Isso é urgências diárias. Ela tinha prioridade. O diploma na mão, uma mulher preta, pobre. Esse diploma foi a prioridade dela, esquecida. E esse dia de hoje tão comum, eu trago você para essa reflexão, dentro dessa palavra,
sua prioridade esquecida? Aquilo que é tão importante para você, mas que dói pensar. Eu quero dizer que Jesus entende. Jesus entende seu tempo. Jesus entende quando você sente a dor. Quando pensa que até talvez Ele não esteja tão interessado assim. E a gente vai lá em Salomão. Vamos para os conselhos de Salomão. Lá em Eclesiastes, quando ele diz no 3, que a gente repete tanto, que há um tempo para tudo. E há um tempo para todo o propósito debaixo do céu, nessa terra. Vamos um pouquinho mais além. Salomão está dizendo assim: ei, tem um tempo da oportunidade. Se não foi ontem, se não foi anteontem, ela é hoje. E por que não eu pensar que essa oportunidade é hoje para mim? É hoje para você? Porque ela vai passar, ela vai acontecer para alguém, que seja para mim, que seja para você. Quando eu penso em Eclesiastes, a gente fala tanto ao tempo de plantar, ao tempo de colher, ao tempo de nascer, ao tempo de morrer. E o tempo da oportunidade, quando se perde? Você pode pensar, será que eu esperei tanto? Eu atendi tantas urgências que eu perdi esse tempo? Vamos voltar para a palavra para você ver que esse tempo não foi perdido. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. Para eles assim: quem veio aqui hoje com a esperança, com a expectativa de receber alguma coisa? Eu vim. Eu vim. Estamos na expectativa. Estamos esperando receber. Esse homem estava esperando receber alguma coisa. 6. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro. Em outras palavras, eu não tenho esmola para te dar. Eu não tenho a sua urgência de hoje. Eu não vim para suprir a necessidade de agora. Mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. No verso seguinte, você vai ver que quando Pedro disse isso para ele, Pedro o tomou pela mão direita e puxou esse homem. Sabe o que Jesus está dizendo hoje para mim e para você? Eu estou declarando que eu vou te dar. Mas como você ainda está com tanto medo de se frustrar, eu estou te arrancando dessa cadeira. Eu estou te arrancando aqui dentro, fazendo queimar o teu coração. Ferver o teu coração, pensando na sua prioridade, aquela que está ignorada, esquecida. É nela que você vai pensar agora. E quando Pedro diz para ele: fique de pé em nome de Jesus de Nazaré, e o puxa pela mão direita, esse homem salta. Esse homem salta de alegria e pensa que ele correu para ir falar com a mãe dele. A mãe dele viva. Era viva, ele podia ir correndo para casa. Agora eu vou abraçar minha mãe. Agora eu vou correr pelas ruas e vou mostrar para todos. Não. Ele volta para trás e olha para o lugar que ele nunca pôde entrar. Ele olha e entra aonde antes ele era repudiado, onde antes ele era impuro para estar. Porque pessoa com deficiência
Agora ele se apropria da dignidade dele. Agora ele é socializável. Ele pode entrar e sair, estar no meio. Jesus devolve para ele a prioridade esquecida. Esse Jesus que operou na vida desse coxo, ele operou curando, ele curou, ele libertou esse homem. Acredito que também salvou, porque daquele dia em diante ele entrava para ouvir a palavra, ele entrava para ser companheiro de Pedro e João nas orações. E nessa noite comum, nesse templo santo do Senhor Jesus, estamos aqui reunidos para ser como esse coxo, ter restaurado a dignidade que você sonha em ter, que é só sua prioridade, que é só você sabe. Continuamos no texto. E tomando pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e artérios, tornozelos, se firmaram, e saltando ele, pôs-se em pé, e andou e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo o viu andar, e louvou a Deus. E conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmolas, e ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que acontecera. A aceitação de uma vida desgraçada, e a palavra desgraçada aqui é com significado mesmo, sem a graça, sem o favor de Deus, fez com que ele aceitasse ignorar a prioridade. Qual a diferença de nós? Eu não sou desgraçado, graças a Deus. Mas quantas vezes nos fazemos ser quando nos achamos indignos do que Ele já nos deu? Eu tomo posse, eu mereço, porque Ele fez por mim, será? Eu tenho um professor juiz, ele gosta de começar a aula sempre assim, caríssimos e caríssimas. Eu sempre achava isso tão bonito, até que um dia o Espírito Santo me fez pensar, caríssimos e caríssimas é verdade. Ele está dando aula para pessoas preciosas. Eu sou cara. Você é cara. Você foi comprada por um preço que ninguém paga. O sangue de Cristo foi derramado. Jesus de Nazaré derramou sangue para te comprar. E comprar de quem? Te resgatar do pecado. A graça é de graça para você. Logo, essa vida não te pertence. Essa prioridade é sua. Hoje nós viemos aqui para nos apropriar dela. Aí você pensa aí, já vem você de novo com essa história, deixa lá. Deixa essa prioridade estar lá, não está me machucando, só de pensar, dói. Porque o tempo passou, essa ferida ficou ali, eu estou resolvendo a minha vida. Não está resolvendo a vida. Porque a vontade do Senhor é o quê? Boa, ela é perfeita, ela é agradável, e é a vida que você merece ter. Não mérito meu e seu, mas porque Ele escolheu você estar nessa cadeira hoje aqui. Aquele homem que estava na porta, olha que interessante. Jesus não podia ter curado ele quando ele passou na terra? Jesus foi levado, ressuscitou, volta, passa 40 dias andando, consolando os discípulos, falando com outros, é assunto aos céus. Por que esse homem continua ali? Porque tinha que ser pela mão de Pedro e João, através do Espírito Santo. Por que hoje você está sentado aqui e você vai pensar, mas eu já orei tanto, já jejuei tanto, teve momentos que eu estava tão certa de que ia ter, ou tão certa de que ia, e não tive. Eu já fui assim como você também, e ainda sou, porque sou humana. Sabe o que acontece? A minha justiça
diz assim para mim: eu estou poderosa, porque eu jejuei, eu orei, eu acordei de madrugada, eu fiz, agora eu vou conseguir. Mas não é sua justiça, não é pelo teu mérito, não é pelo que você faz. Aquele homem na porta não pediu nada para ninguém. O que ele pediu esmola, ele ficou na expectativa de receber. Ele não pediu para ser curado, para ser digno, para ser socializado, mas veio Jesus e deu a mais. E vem Jesus hoje e diz para você: ei, chega, volte a sonhar, mas sonhe com a sua prioridade, aquela que só eu posso te dar, aquela que só eu posso conceder. E sabe qual é o propósito que tem nisso? Porque Eclesiastes também ensina que tem um propósito, essa oportunidade. A gente vai ver aqui no texto que Pedro rapidamente se aproveitou da oportunidade, porque as pessoas olhavam para aquele homem, ele estava ali, eu conhecia, agora está de pé no nosso meio. Pedro aproveitou a oportunidade para dizer: ei, varões, ei, homens, não fui eu que fiz, não foi João que fez, foi aquele Jesus que morreu na cruz que vocês entregaram. Nayara, o que tem a ver comigo? Tudo. Aquele Jesus que a gente, eu e você, ele não veio para nós. Eu não pedi, mas foi o Jesus que morreu por mim e por você, antes mesmo da gente nascer. É esse Jesus. E Pedro começa a pregar a salvação. Aquele milagre daquele homem, sabe quantas almas resultou naquele dia? 5.000 almas que aceitaram o Senhor Jesus. Sabe o que o seu propósito vai fazer? Você pregar sem abrir a boca. Você mostrar que esse Jesus é contigo sem abrir a boca. Porque Jesus quer fazer isso. Você é filho, você não é bastardo. Ele te fez filho. Aquele poço, enquanto estava ali, ele era um bastardo. Quando Jesus o toma pela mão direita, e por que a Bíblia cita a mão direita? Tomando Pedro, ele pela mão direita. Porque essa mão de Deus é a mão que honra, é a mão que castiga, que desonra, que corrige, mas é a mão que ama, é a mão que dá, e essa mão que está estendida para te abençoar, é essa mão que toca em você hoje aqui. Como, Nayara? Eu não estou vendo, nem eu estou vendo, nem vou ver, porque com você Deus. Nayara, eu não estou sentindo, não está queimando. Nayara, eu não estou chorando, Nayara, eu não estou tremendo. Ei, aquele homem ali na porta do templo não sentiu nada, pelo contrário, quem puxou ele para andar? Foi Pedro. Foi Pedro que puxou. Quem está te puxando hoje? Ei, o Espírito Santo está te acordando e falando: eia, você vai voltar, porque aquele homem tinha. Ele tinha opção. Pedro puxar, fiquei de pé, estou com tanto medo que eu vou voltar para o meu lugar de conforto. Mas não, ele pulou, saltitou e entrou no templo para mostrar que ele também era filho. A graça o atingiu, a graça o alcançou. E hoje nós estamos reunidos aqui para isso. Porque a graça é para nós hoje, não é para amanhã. Mas não é minha responsabilidade. E se eu não conseguir? Eclesiastes 3. O tempo vai chegar, mas o tempo é hoje. E amanhã? Amanhã eu vou falar: o tempo é hoje. E depois de amanhã eu vou falar: o tempo é hoje. Porque para ele, um dia é como 1000 anos. E 1000 anos é como um dia. Ele é o Senhor do tempo. O tempo para ele não existe, existe para nós. Ai, estou preocupada, estou envelhecendo. A velhice só existe para esse corpo. Jesus já tinha ido embora. Ele não estava mais no corpo dessa terra. Mas ele veio através do Espírito Santo e fez com que Pedro
veio naquele momento, e Jesus vem nesse momento. Ele toca nesse momento. Não espere sentir, só creia que Ele toca. Só acredita que é para você. Você respira. Então é para você enquanto há vida. O Senhor está trabalhando. E depois da vida Ele não trabalha. Eliseu não curou depois de morto? O propósito do Senhor foi Eliseu mesmo que estou na cova dele, me lembra? Quando caiu aquele homem e voltou a ter vida. O Espírito que um dia tinha habitado nele voltou só para fazer aquele milagre. Qual a diferença de você para Eliseu? Nenhuma. Estamos debaixo da mesma condenação. A diferença é que a graça já nos alcançou e Eliseu ainda não tinha o sangue derramado sobre a vida dele, e mesmo assim usufruiu. Quanto mais nós, se não esmorecermos. Vivemos num tempo onde tudo é tão rápido que a gente escuta aqui, a gente chega ali, já escuta mais coisa, e a gente não retém. Vamos reter. Eu quero guardar em mim só o que vai frutificar. E as palavras de hoje que a gente está ouvindo são as palavras que vão frutificar. Continuando na palavra, esse verso: e conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo, e ficaram cheios e pasmos de assombro pelo que lhe acontecera. Tem milagres que Jesus faz e que a gente se assombra e a gente fica pasmo, mesmo conhecendo essa escritura. E a gente vê na vida do outro e a gente fica pasmo, e a gente fica assombrado, e a gente pensa: será que na minha? E hoje Jesus vem responder para você. Hoje eu recebi uma mensagem, uma pessoa falando assim: Nayara, eu fiquei pedindo a Deus que eu queria respostas dele, que eu queria escapes dele, provisão. Aí essa palavra ela repetiu: eu orei que Deus me desse provisão. Sabe o que aconteceu? O gás na minha casa acabou. E ela não tinha o dinheiro para comprar o gás. Ela disse que na mesma hora a filha dela sentiu uma febre. E ela lembrou, tem um termômetro numa bolsinha lá no guarda-roupa, que é coisa de mulher, que guarda as coisas dentro de outra coisa, e ela lembrou. E ela foi lá e viu uma bolsa que nunca mais ela tinha mexido. Ela disse: será que o termômetro está aqui? Mas era uma bolsa tão pequena. Quando ela abriu, tinha 100 reais. Ela ganhava 100 reais, dava para eu comprar o gás. Que não foi o milagre, não foi isso que aconteceu, não foi agora. O 100 reais dava para eu comprar o gás. E sabe quando eu peguei a nota, o Espírito Santo falou: você não orou por provisão? Se não tiver escassez da provisão, você não vai aprender a orar. Como é que você vai aprender a orar se você não passar? Nayara, eu estou doente. Pensa como uma escola. Jesus só está te ensinando a orar pela cura, porque todos não se pasmar pela sua cura. Nayara é aquele homem que não se liberta, é aquele filho que me dá trabalho. Jesus está te ensinando a orar por libertação, porque não vai parar aí, você vai orar por outros. Entende a escola de Jesus? E você faz parte dessa escola. O testemunho não é só aquele que você pega o microfone e você fala para as pessoas escutando. O testemunho, ele é vivido, ele é autêntico, ele é em você, ele fica em você. É você indo e você vindo, é na porta da escola, é no médico, quando você sentar lá para consultar: mas eu estou doente igual as outras pessoas. Quem disse que você está igual?
Você vem fonte da cura? Só não chegou o tempo do propósito. Mas eu estou esperando aquele emprego, eu estou esperando uma oportunidade. E o dinheiro? Quem disse? Você está aprendendo a viver como Paulo. Eu sei viver de todo modo. Quando ele falava, posso todas as coisas naquele que me fortalece, todos dizem assim, eu posso carne cortada, eu posso a carne. Você pode também, mas ele não queria ensinar isso não. Ele queria ensinar, eu sei viver com muito, eu sei viver com pouco. Eu sei viver com honra, com desonra, curado, enfermo. Porque eu sei que no final, Deus me ensina e eu sou aprovado. Deus me ensina e eu sou aprovado. Será que eu fui desaprovado em algum momento, Nayara? Porque eu ainda continuo. Não. Senão Jesus não ia abrir essa porta para você estar sentado aqui hoje. Ele não é um Deus que desperdiça vidas. Jesus não desperdiça nenhuma alma. Senão eu e você não estaríamos dentro dessa casa, porque ninguém é digno, mas Ele nos fez. E hoje, com tudo que você está sentindo, com toda a sua bagagem, eu te convido. Deixa Jesus te puxar pela mão direita. Talvez a sua deficiência seja invisível ou seja visível e faz com que você ignore, esqueça a sua prioridade. Só você que deseja que a mão direita te toque agora. Feche os seus olhos. Senhor Deus, em nome de Jesus de Nazaré, o mesmo Espírito que tocou naquele homem na porta do templo, hoje, dia 31 de julho de 2025, passaram milhares de anos, é o mesmo Jesus que toca agora com a mão direita em cada irmão, em cada irmã. O Senhor vai passando agora de vida em vida e vai arrancando, vai repreendendo, vai retirando toda a atuação maligna em nome de Jesus. Eu ordeno que saia agora. Respira bem fundo, solta o ar pela boca e se apropria. Se apropria desse Jesus que te entrega a sua prioridade. Se é a libertação sua ou de alguém, Ele te entrega. Se é prosperidade, Ele te entrega. Se é a tua saúde, Ele te entrega. No que você está pensando agora que Ele está operando. E com toda a força da sua vida, quando aquele homem coxo entra no templo e agradece a Jesus pulando, que você agora fique de pé e dê uma salva de palmas para Jesus, com a alegria de quem recebe a sua prioridade agora, em nome do Senhor Jesus. Recebe, Deus, louvado no tecido sempre o teu nome, que é o único que nos lava, que nos sara, que concede sobre nós a tua graça diária. Amém. Obrigada pela oportunidade, pastor. Glória a Deus. Que coisa linda, né? Que coisa linda. Que mensagem linda. Aquele homem estava ali só querendo uma esmola. Mas Deus surpreendeu ele. Porque Deus vai além das nossas expectativas. Jesus passou muitas vezes por ali, né? Como foi dito. Mas por que será que Jesus procurou aquele homem? A Bíblia diz que Jesus entrou no templo várias vezes. Até esta crucificação, ele passou por ali.
E aí, quem sabe, ele deixou passar essa oportunidade. Mas quando ele viu Pedro e João, ele deve ter olhado para eles e falou assim: olha, eles dois andavam com ele. Eles devem ter alguma coisa para me dar. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Por mais que você não tenha nada financeiramente para dar a alguém, sempre nós, como igreja, precisamos de algo espiritual. Porque vivemos um tempo que as pessoas entendem que ajudar os outros é só dar dinheiro, é só dar esmola. Não. Jesus quer nos dar muito mais que isso. Ele não quer suprir só as nossas necessidades físicas. Ele quer suprir nossas necessidades espirituais. Ele quer nos fazer andar. Ele não quer que nós fiquemos parados, paralisados, olhando simplesmente para as nossas deficiências. Mas Ele hoje nos chama para nos colocar de pé e desfrutar do melhor de Deus para a nossa vida. Então que você nessa noite, você possa ter essa percepção. Você veio aqui hoje para ouvir essa palavra. Porque essa irmã Nayara quer pregar hoje não. Eu falei, poxa, vou chamar a irmã Nayara para ministrar. E ela traz essa palavra. Às vezes nós ficamos na porta, a um passo da bênção. Às vezes nós nos contentamos com paliativo, esmola é coisa paliativa. Sabe? Seja profeta aí, diga para Deus o texto que fala: Jesus não quer te dar coisas paliativas, não. Jesus não quer que você viva de esmola, não. Quando eu falo de esmola, eu falo de coisas que você vai receber agora e amanhã você não tem mais. Mas Ele quer te dar algo para marcar a tua vida para sempre. Ele quer fazer